Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Yuri Alberto vai ficar e até 2030. Vamos falar sobre isso? Tem negociação com o atacante e um protesto muito, mas muito forte da torcida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Deixa o like também, ajuda nós aqui. Vamos falar do Timão porque, que grande notícia, hein? Yuri Alberto, quando ninguém esperava, renovou seu contrato com o Corinthians. Ele se recupera de uma lesão, vai voltar provavelmente até no final de semana sendo relacionado, mas está sendo preparado verdadeiramente para os derbys da Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo já no meio da semana que vem. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians anunciou a extensão do seu contrato. Claro que nesse momento, com a janela aberta, a gente sabia que havia um interesse do exterior. E o Yuri Alberto sempre manifestou esse desejo de jogar por lá, especialmente na Inglaterra, depois de algumas sondagens que ele acabou recebendo. Mas esse assunto ele foi um pouco contornado, né, nos últimos tempos, até pela fase do Yuri, né, terminando como artilheiro do Brasil no ano passado, caindo nas graças da torcida, brigando aí, por que não, por uma vaga na seleção brasileira. Chegou agora o Carlo Ancelotti, a gente está a menos de um ano da Copa do Mundo, e o Yuri enfrentou a sua pior lesão, né, onde ele ficou um maior tempo afastado e mesmo assim está voltando bem antes do tempo. Então o Yuri sabe que jogando no futebol brasileiro, ele está dentro do radar. É um sonho, é uma vontade de jogar na Europa, mas assim, ele é extremamente valorizado, tá num clube que a torcida gosta muito dele, pelo menos nesse momento, né? Em algum momento já sofreu críticas, não só da torcida, mas da imprensa, mas ele deu a volta por cima. Aliás, uma das voltas por cima mais lindas que a gente já viu no futebol, né? A maneira como o Yuri encarou tudo isso e realmente se tornou o artilheiro do Brasil no ano passado. E, cara, o time depende muito dele, né? Tá muito claro, tá muito visto. Mas nem é o assunto aqui nesse vídeo, né? O assunto é a renovação. A multa se mantém para o exterior em 100 milhões de euros, que é apenas uma proteção, né? A gente sabe que o clube pode negociar por menos, mas o clube detém 50%. Eu sempre disse para vocês, não é negócio negociar o Yuri Alberto para o Corinthians. Porque se vier uma proposta de 30 milhões de euros por um jogador de 24 anos, que é muito difícil acontecer, o Corinthians tem 15. Vale a pena esportivamente você perder o Yuri Alberto? Vale a pena você fazer um esforço para mantê-lo. Trata-se de uma contratação, praticamente. Você manter um jogador desse nível não vai encontrar com a qualidade dele, com a identificação que ele tem, com a dedicação que ele tem, com a parte física, com tudo que envolve o Yuri, com a maneira como ele briga em campo. Você não vai buscar pelos mesmos valores no mercado com a idade dele. Então é mais fácil mantê-lo. Agora, tem que trabalhar a cabeça dele, né? Para que ele esteja aqui né, feliz, satisfeito. Provavelmente houve um aumento salarial e ele já não ganha pouco. Quando há uma extensão, normalmente há esse aumento, e o risco muitas vezes, você baixar a multa, que é o que os staffs conseguem. Aí foi o caso do Gerson no Flamengo, né? Não, a gente renova, mas diminui aí para 25 milhões de euros, que é nada não, né? Mas é um valor muito plausível para qualquer clube europeu. E aí o cara acaba saindo pela multa e o clube perde poder de barganha. Não foi o caso. A multa está mantida em 100 milhões de euros e o Yuri Alberto, a gente sabe que contratos não são feitos para serem seguidos no futebol, mas, ao que tudo indica, ficará no Corinthians até 2030. Vamos lá. Vamos falar de outra negociação, e essa é de um jogador que não está aqui. Estou falando do Vitor Sá, que está no Krasnodar da Rússia, ex-Botafogo, passou por outras equipes também. Na Europa chegou a jogar na Áustria, na Alemanha, em clubes menores. No Krasnodar ele é uma peça-chave, assim, um cara super importante no time, tem 31 anos. Chegou a jogar no Botafogo ali 22, 23, ponta que joga pela esquerda, né? Jogador que rápido, né? Eu realmente não tenho acompanhado o futebol russo, né? Mas tem uma indicação e uma aprovação do negócio pelo técnico Dorival Júnior. E o Corinthians está tentando negociá-lo. Vocês sabem que o Corinthians busca, digamos assim, contratos livres de custos, né? Mas o Vitor Sá ele custou muito pouco para os padrões do futebol. Ele custou 1.800.000 euros. Ele tem contrato até metade do ano que vem. Claro que o clube russo não vai liberá-lo sem
algum ressarcimento, né? O contrato dele não está para encerrar, tem 1 ano ainda. Então vai da negociação do Fabinho. A negociação, as conversas, na verdade, já começaram, mas não há um desfecho, assim, né? Não está próximo do desfecho. Há conversas, né? Nesse momento em que o Dorival aprovou um nome e o Corinthians está buscando a criatividade no mercado, né? Precisa de um ponta, não tem dinheiro, precisa de reforçar o time com aquilo que tem à disposição, né? E no caso, em termos de dinheiro, não é muita coisa. Vitor Sá, vocês lembram dele? Gostam da contratação? Comenta aqui. E sobre o protesto, cara, é impressionante. A Gaviões da Fiel já havia se manifestado, convocando outras torcidas. E aí, eu estou com um relato aqui das torcidas que participaram do movimento que aconteceu no Parque São Jorge nesta quinta-feira. Integrantes da Camisa 12, da Estopim da Fiel Macabra, da Pavilhão 9 e também outros torcedores que se engajaram no movimento. Era para começar às 19 horas, começou antes, teve um princípio ali, né, de tensão por seguranças, a polícia foi chamada e tudo mais, mas as torcidas organizadas fizeram os seus protestos em frente à sede social do clube, que era já uma promessa da Gaviões depois daquele protesto que aconteceu, a invasão ou a entrada, como queiram denominar, né, dentro do CT Joaquim Grava, de surpresa, para conversar com os jogadores e a comissão técnica. Para mim, hoje aconteceu o protesto onde ele deve ser feito, né, que é justamente contra quem está ferindo, está fazendo sangrar o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, que é justamente no Parque São Jorge. E o movimento que foi feito, ele tem alguns apontamentos. Por exemplo, foram colocados cartazes com os rostos de ex-presidentes em caixões, mais ou menos como um cortejo fúnebre. Faixas e cartazes também com alguns dizeres: dirigentes e ex-dirigentes, vocês acabaram com o Corinthians, tá? Outros cartazes, Augusto, o atual presidente afastado, Augusto, traidor da torcida corintiana, foi depositada muita confiança no Augusto, né? Conselheiros, exerçam suas funções, quem traiu o Corinthians vai pagar. Dirigentes e ex-dirigentes, como eu falei, vocês acabaram com o Corinthians. Corinthians livre de parasitas, cumpram com suas funções ou assumam a responsabilidade pela desordem. E aí, entre os rostos, né? André Sanches, Augusto Melo, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, todos esses caras estavam colocados ali em caixões no protesto das torcidas. Eles pediram também reforma no estatuto, né, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, até porque depende do conselho. E tem outra crítica que é direcionada ao conselho, para que o conselho seja atuante. O Romeu Tuma Júnior, que também foi alvo de protestos, emitiu uma nota ontem, acho que foi, dizendo que vai apurar, não com, como é que ele falou, né, não com o apelo popular ou com a afobação, que muitas vezes as narrativas, né, tudo da maneira como tem que ser feito, dentro do trâmite legal e tudo mais, está tudo certo, está tudo lindo, desde que apure, desde que investigue. Tudo que a gente está vendo aí em relação a cartões corporativos, notas fiscais e tudo mais que ainda pode aparecer. Então, a torcida está cobrando isso. Atuação do conselho, reforma no estatuto e que esses ex-dirigentes, eles paguem pelo que hoje acontece no clube. Então, hoje aconteceu o protesto, na minha opinião, onde deveria e da forma como deveria. O Corinthians sempre se notabilizou por um clube democrático, revolucionário e de uma espécie de contracultura, de vanguarda, de não aceitar que as coisas sejam colocadas para debaixo do tapete, que sejam empurradas com a barriga. O torcedor do Corinthians sempre foi uma voz ativa. O torcedor do Corinthians sempre pautou, muitas vezes, outros clubes que se inspiraram em movimentos corintianos para que as coisas fossem feitas da maneira correta, da maneira como devem ser feitas. E, nesse caso, o Corinthians está chegando num ponto em que, se o torcedor não se levantar,
Se o torcedor não for para a rua, se o torcedor não exigir os seus direitos, o que hoje a gente flerta vai acabar acontecendo, que é um clube rebaixado dentro de campo, falido financeiramente, quebrando praticamente, necessitando praticamente de uma recuperação judicial até se tornar SAF, e a SAF pode dar certo e pode não dar, né? A gente já viu alguns exemplos, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, em que nem sempre a SAF é uma solução. Mas o Corinthians está chegando num ponto em que, se o torcedor, que sempre foi a razão de ser desse clube, não se posicionar, a gente vai ver esses caras destruindo o clube. E eles só não destruíram ainda porque esse clube é o Corinthians. Se fosse qualquer outro, já tinha sido destruído. Mas é que o Corinthians é muito grande. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Vamos falar do Corinthians, que teve barulho com o protesto da torcida e também uma boa notícia nesta noite. Virou rotina aqui no Parque São Jorge. A sede social do Corinthians foi palco de mais protestos da torcida. Os principais alvos foram os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, investigados por terem gastos pessoais nos cartões corporativos do clube. Além disso, outras reivindicações, como por exemplo, direito a voto nas futuras eleições à presidência e também a exclusão dos envolvidos nas últimas polêmicas. O Conselho também apura o sumiço de documentos oficiais e faturas daqui de dentro do Parque São Jorge. Lembrando que Osmar Stabile segue como presidente em exercício até o dia 9 de agosto, quando acontece uma votação importante na Assembleia Geral dos Sócios, que vai definir o futuro do então presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. Se ele for empichado, ele não permanece como presidente do Corinthians e aí vai sofrer as consequências que estão previstas no Estatuto. Na Justiça Comum, ele se tornou réu pela Justiça de São Paulo depois das denúncias do Ministério Público envolvendo irregularidades nos contratos com a empresa Vai de Bet. Ele vai responder por associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro. Protesto que também teve uma espécie de enterro simbólico dos ex-presidentes do Corinthians. Com direito até a caixão e coroa de flores, foram lembrados Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi e Augusto Melo. Dentro das quatro linhas, ótima notícia. Yuri Alberto renovou até julho de 2030. Antes, o contrato dele ia até dezembro de 2027. A multa é de 100 milhões de euros para o exterior. Sob pressão, o Timão volta a campo nesse sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, sem Rodrigo Garro e Martínez suspensos. Ranielli volta aos relacionados. E existe a expectativa de que o camisa 9 Yuri Alberto também apareça pelo menos no banco de reservas contra o Botafogo, mas principalmente no jogo da próxima quarta contra o Palmeiras pelo mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente se blindou para que esse assunto não chegue diretamente para nós, porque se acaso chegar, eu tenho certeza que vai atrapalhar completamente. Sei que é ruim para a história do Corinthians, tudo isso que está acontecendo, mas a gente deixa para que eles se entendam. A gente está com esse foco de nos afastar desse assunto, para que a gente foque 100% no futebol, para que a gente possa voltar a dar alegria para a torcida. Mateuzinho que falou aí, existe a possibilidade de ele ir jogar no futebol da Turquia. Vamos aguardar. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians não vence nenhuma e amarga sequência dura contra clubes do G6 do Brasileirão. Por enquanto, o Corinthians passa sem vitórias por todas as rodadas que enfrentou o adversário do G6 nessa edição do Brasileirão. Até aqui foram 5 jogos nesse contexto, com 4 derrotas e um empate. Este que terminou empatado foi o resultado menos negativo da sequência, justamente 0-0 diante do atual líder do Brasileirão, Cruzeiro, na última quarta-feira. Dentro do parâmetro do campeonato, inclusive, a última rodada foi até positiva para o Timão. O Corinthians, que buscou se recuperar após uma mudança técnica e uma crise política, jogou com energia e conseguiu frear os mineiros, que têm melhor ataque da competição. Porém, nos
outros 4 jogos contra equipes do G6, a postura da equipe alvinegra foi apática. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.